Fala galera, mais um CD Talk Show começando, dessa vez com o mestre, a lenda, uma das grandes referências do jornalismo esportivo e também do rádio do Espírito Santo, Jairo Peçanha. Mestre, pode olhar pra mim mesmo, pode ficar olhando pra mim, a câmera pega só pra ficar conversando. Mestre, muito obrigado mesmo por disponibilidade, por ser assim de última hora. Pô, salvou demais, muito obrigado, vai ser uma honra bater um papo com você aqui hoje. Ok, Vinícius, forte abraço a você e a todos que estão nos vendo, né? Prazer e privilégio imenso falar da nossa vida, do esporte capixaba, enfim, do futebol de modo geral. Com certeza. E a 027, ó. E o CD Talk Show é patrocinado pela 027Bet. Link na descrição para você poder apostar. E também pela Vistec. A Vistec, a propaganda vem agora. Vistec Serviços e Tecnologia, limpeza e conservação, recepcionista, agente de portaria, monitoramento florestal, vigia de espaço confinado, brigadista profissional, técnico em segurança do trabalho, monitoramento por drone, vigia, operador de empilhadeira, entrega de alimentos e muito mais. Solicite uma visita. Vistec, Rua Paulo Vasconcelos, bairro Jabura e Vitória, e Rua Parnaíba, Colinos, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vistec, Serviços e Tecnologia. Viu aí a propaganda da Vistec? Também temos a Flome, venha fazer seu podcast aqui na Flome, o estúdio fica em Vila Velha, a melhor qualidade e o melhor preço, e a churrascaria Estância Gaúcha, Linhares, Teixeira de Freitas e Onápolis. Jairo, eu acho que para todo jornalista que vier aqui, eu vou fazer essa primeira pergunta como sempre. Você, eu sei que é rio-branquense. Como que o Rio Branco chega na sua vida? Por causa da família, como é que foi essa sua identificação com o Rio Branco? Olha, meu pai, ferroviário, Oséias Mendes da Silva, ferroviário dos velhos tempos. Então, eu comecei a entender um pouquinho de futebol em 1958, com a performance da seleção brasileira, campeão do mundo, Pelé surgindo, né? Um ataque com Vavá, a defesa tinha Orlando e outros vascaínos, né? O Vasco tinha Barbosa, Bellini, né? Barbosa, Paulinho e Bellini, S. Orlando e Coronel, Sabará, Almir, Delém, Vavá e Pinga, era o time do Vasco, né? E vários desses atletas na seleção brasileira. Aí, meus tios de Valadares, que estavam sempre aqui, torcedores do Vasco, eu gostei do Vasco por causa deles, e aqui no contexto do nosso futebol, meu pai era ferroviário, funcionário da Vale do Rio Doce, e tinha o Ferroviário Esporte Clube, além de outros times ligados à Vale. Meu pai queria fazer a carteirinha para mim do Ferroviário. Falei, não faz não. Deixa eu olhar os outros clubes, os outros times. Aí eu ia com os meus colegas de Jardim América ao Governador Blay, ver jogos que aconteciam no Governador Blay. E meus colegas rio-branquenses, ao que eu chegava, meu pai dava um troquinho para pagar ingresso e tal, mas na hora que eu chegava no guichê lá do Rio Branco, os adultos que estavam na fila para comprar ingresso falavam, ô menino, entra aqui, não paga ingresso não, vem cá. Aí o Rio Branco naquela fase sensacional, os anos 60, né, o Rio Branco ganhava todas, entendeu? Tinha um timaço, jogadores que realmente não tinha bola perdida. E você sabe que a criança começa a torcer pelo time que está no auge, não é isso? E, enfim, aquela fase brilhante do Rio Branco, nos anos 60, me fez gostar do clube alvinegro, como também do Vasco da Gama, que era também uma fase esplêndida. E meus tios foram influentes por causa do Vasco, meus colegas de Jardim América, e a fase excelente do Rio Branco me fez também gostar do Brancão a partir dos anos 60. Pô, quando ele começou a falar do Ferroviário, eu falei quase que o Jairo traiu, né, a Vale do Rio Doce, mas é escolha de coração isso aí. Né? Sim, mas eu gosto muito da Desportiva, tenho grandes amigos, já fui homenageado pela Desportiva, tenho placas lá da Desportiva e tudo, e, enfim, só tenho amigos lá na Desportiva Ferroviária, entendeu? E eu gosto de ver a coisa organizada. Quando vejo uma diretoria trabalhando direitinho, fazendo a coisa certa, eu tenho que aplaudir, e é assim que vai. É até um dos próximos tópicos que eu tô pensando em falar, que você é identificado com o Rio Branco, mas tem um respeito de todos os clubes do estado. Isso é uma questão fenomenal. Mas eu queria agora, beleza, o Rio Branco. E o jornalismo esportivo? Como é que surgiu? Como é que vem essa paixão? Como você decidiu seguir essa carreira? Surgiu em 1978,
em Porto Alegre, eu estava em Porto Alegre e surgiu a oportunidade de fazer um curso de jornalismo e radialismo, né? Radialista, né? Como radialista. Então, fiz esse curso, depois eu fiz um outro curso com José Roberto Mignoni, na FAESA, e por aí fui, né, me capacitando, perfeito? Em 1986, eu participei na Rádio Vitória, mas em 79 eu já comecei minha trajetória no rádio, na Rádio Capixaba, fazendo um programa de variedades, também voltado para a linha informativa e gospel, né? E depois, no contexto esportivo, 1986, na Rádio Vitória, depois, nos anos 90, Rádio América, Rádio Tribuna, depois participei juntamente com o Jorge Reis, Jorge Boeri, o Jair Oliveira, Jorge Félix, o Vanderlei Alpoim, da CBN. A primeira equipe de esportes da CBN no Brasil foi aqui, entendeu? Eu fiz parte dela, Eduardo Santos, enfim, foi um timaço. Caramba! Vamos lá, Rádio Jair Oliveira, Alpoim, você... Jorge Boeri, Jorge Boeri, Jorge Reis, então. Eduardo... Caramba, é a nata do jornalismo. Pois é, exatamente. Então, tinha um timaço, né? Ted Conte também era nosso plantão. Então, foi um timaço realmente formado na Rede Gazeta, CBN, e foi a primeira equipe de esportes do Brasil na Rede CBN. Perfeito? Foi realmente alvoroçou e a CBN Contexto Brasil gostou do projeto e tornou-se até um projeto nacional. Olha só, cara, caramba. Jairo, quantos anos? 79 você começou no rádio, mas agora falando mais da Rádio Espírito Santo. Depois da Rádio Espírito Santo, eu participei da Rádio Espírito Santo nos tempos de Jair Batista, com o Vanderlei Alpoim, nos anos 90 também, depois de um período na CBN, mas como freelancer, e depois voltei em 2005. Voltei em 2005 e estou lá até hoje. 18 anos seguidos na Rádio Espírito Santo. Pois é. Na sua companheira de todas as horas. E, pô, caramba, você falou tanto nome agora que eu fiquei, caramba, isso aí não é pra onde que eu vou de tanta história. Sim. Mas, até voltando a falar, como é que é pra você ter esse apreço por todos os clubes, mesmo sendo identificado com o Rio Branco? No começo, não sei como é que foi, como que você externalizou isso? Você tentou esconder de alguma maneira? Ou já foi natural? Todo mundo já sabia que o Jairo era rio-branquense? Não sei esconder, porque realmente gostando das coisas organizadas e me fez também gostar do Rio Branco pela garra e determinação que tinha o time. Os jogadores do Rio Branco jogavam com tanta determinação, não tinha bola perdida. Isso aí faz realmente qualquer um gostar, não é isso? Exatamente. Então, o Rio Branco, além de ser um papa-títulos aqui no estado, né, tinha realmente, a gente via a garra e determinação de cada jogador, revelando jogadores, né, como o Adalberto, veio o João Francisco, juvenil do Fluminense, gostou e ficou, veio de São Paulo Wilson Pereira, entendeu? Aí Carlinhos e Eli e outros atletas que foram revelados pelo Paulo Pimenta e outros grandes treinadores do Rio Branco. Então me fez gostar do Rio Branco e persistir. E aí a gente gosta das coisas bem organizadas. Isso é o contexto do Rio Branco. E as outras equipes me faz a gente ter esse bom relacionamento e também aplaudir quando a gente vê uma boa organização. Você vê o Estrela está aqui. Né? Aí, ó, pois é. O Bruno Mazzuca é o presidente, mas tem com ele vários apaixonados dirigentes que não deixam a peteca cair. E fazem uma administração muito coerente, de forma muito organizada. E é um orgulho para o sul do estado, que outros clubes bem estruturados surjam também no sul do estado. Mas, aqui no contexto da Grande Vitória, nós torcemos para que outras equipes se organizem, como é o Vitória Futebol Clube. O Vitória tem uma diretoria muito coesa, que tem o Perovano, inflama, né, outros dirigentes, e tem o presidente Rodolfo, né, que é advogado, tem lá suas lides na área do direito, mas tem o coronel Natali, e o Paulito, a Demar Rocha, tem uma gama de dirigentes apaixonados pelo Vitória, que toda segunda-feira tem uma reunião, faz o rachide, né? Quanto tem que pagar? Aí
a turma se reúne, faz o rateio, enfim, o Vitória tem a sua organização, a Secretaria do Vitória. Nós temos que aplaudir, das 7 às 17 horas, funcionando diariamente, né? Então, é um clube muito bem organizado. Agora, no contexto, no futebol, a gente tem que torcer, estamos torcendo pelo Vitória no Campeonato Brasileiro, da Série D, mas realmente a campanha não foi boa e, enfim, vamos aguardar o que vai dar nessa reta final da participação do Vitória. Com certeza. E falando de história e de jogo, o senhor lembra o primeiro jogo que você cobriu como jornalista aqui no Espírito Santo? Foi no Engenheiro Araripe, jogo Rio Branco Desportiva, decisão do estadual. Um clássico, já começou clássico, exatamente. Bem. E como foi para você? Lopes era o técnico do Rio Branco. Como é que foi a emoção, principalmente por você, tipo, realizado talvez profissionalmente, né, chegando a uma final, trabalhando com jornalismo? Pô, a alegria acho que foi muito, muito imensa. Foi, mas também contida, né? Não, a alegria que eu falo pelo lado profissional mesmo, pelo lado de jornalista. Mas sem identificar para o Rio Branco, com exatamente. certeza. Sempre gostei sempre de fazer a coisa com muita ética, entendeu? E apesar de o Rio Branco ter sido campeão naquele ano e naquele jogo, eu me contive e fiz a coisa dentro do profissionalismo, né, como manda o regulamento, entendeu? E eu gosto sempre de trilhar nessa regra, né? Entendeu? Com certeza. E você já deve ter, assim, talvez, você que já viveu tanto futebol capixaba do tempo áureo a hoje, como é que fica a sua percepção de você ter cobrido uma Série B de brasileiro, Série A, e hoje ver que a gente está nessa luta para sair da última divisão ainda? Como é que o senhor vê isso e se sente nessa questão? Pois é, a gente fica com aquela frustração, né, dos bons tempos, né? Você vê a Desportiva nos anos 70, teve tempos áureos, quando a Desportiva jogava em Recife, no Maranhão, em Belém do Pará, não tinha adversários, né? O Rio Branco, no Campeonato Brasileiro de 86, o Rio Branco participou de forma brilhante, foi atropelado pela arbitragem. Tinha um árbitro de nome Tito Rodrigues, né? Tinha quantos jogos ele apitou e atrapalhou muito o Rio Branco, né? O Rio Branco venceu o Vasco aqui e venceu no Rio de Janeiro, perfeito? A Desportiva, 94, foi atropelada pelo Goiás, né? 94 e 98. 94, venceu aqui por 2-0. Achei que era 98. Não, 94. Foi 94. Depois... Foi lá o 2-1 lá. Um pênalti arrumado pelo Lima Filho, entendeu? Aí, esse cara, foi um pênalti, um pique pênalti. Foi uma falta, de repente, na intermediária ele marcou pênalti, né? E depois nós tivemos a infelicidade de vê-lo aqui apitando jogos do futebol de areia, né? A Confederação de Beach Soccer trouxe esse cidadão para cá para apitar jogos em Cambori, no futebol de areia. Então, tremenda... Eu ficava por aqui querendo dar um pulo lá para pegar esse cara, entendeu? E dar uns catinhos de papos, né? Mas me contive, mas que merecia uma surra, merecia. Atrapalhou tremendamente a Desportiva Ferroviária. E o Rio Branco também, em competições nacionais, foi muito prejudicado, como também o Vitória. Em Itu, não é isso? Itu, antes de acontecer, eu já tinha essa percepção, porque o ituano tem como diretor Juninho Paulista, né? Diretor da CBF. Na hora que caiu o jogo decisivo, Vitória e Ituano, eu já falei, não vai passar, né? Vai ter armação. E teve, né? Infelizmente. Então, o futebol capixaba fica nessa, vamos dizer, no popular, nessa pendanga, por falta, muitas vezes, de estrutura e muitas vezes de maior poderio diante da arbitragem nacional, da estrutura, para que o nosso Estado possa mudar de letra D para a letra C, né? Prioritariamente. Mas realmente pesa, é muito, muito complicado o peso das outras federações quando a gente vai enfrentar jogos decisivos com times do Rio, de Minas ou de São Paulo, realmente é muito complicado. Exatamente. E o senhor percebe que a gente teve uma evolução, mesmo que pequena, nesses últimos anos?
Eu considero que sim. Podemos dizer que de 100% a gente evoluiu uns 15%. Você percebe isso também com esses avanços na Copa do Brasil, alguns tropeços? Igual, no ano passado o Nova Venécia e o Real passaram de fase, foram até a segunda fase do mata-mata esse ano. Se tudo der certo, o Vitória vai conseguir avançar, mas tá muito difícil também, né? Então eu acho que fica nessa um ano bom, outro ruim, mas a gente vai acabando avançando. O senhor concorda comigo? Concordo. Inclusive você como linharense, lembra de uma boa fase do Linhares, saudoso Linhares, né? Linhares Esporte Clube. Então, pois é, que avançou na Copa do Brasil, foi bem na frente, acabou perdendo para uma equipe de do Ceará, perdeu a semifinal. Pois é. E depois tivemos algumas outras boas participações, não é isso? E agora, como você citou, Nova Venécia, o próprio Real Noroeste, que tenha feito umas boas participações, mas realmente volta a gente fica naquela, será que vai dar? Será que vai dar? E fica a interrogação. E falando em Copa do Brasil, o Ferreira já veio aqui e o Robson Maia já vieram aqui. Perfeito. E não tem como não falar daquele jogo contra o Sampaio Corrêa. E o senhor estava na... Sim. A único veículo de comunicação no estádio transmitindo era vocês. A Rádio Espírito Santo. É. O Ferreira me falou a emoção dele. E pro senhor, como é que foi aquele jogo? A emoção? Foi de fato emocionante, né? Com aquele gol surgindo e dando a vitória ao Rio Branco e, consequentemente, a classificação para avançar. Foi realmente no finalzinho, né? Então, quando o Sampaio praticamente não teve pernas para reagir e o Rio Branco saiu com uma belíssima classificação e a narração do Ferreira, sem dúvida alguma, extrapolou, né? Foi para o Brasil todo curtir e foi de forma sensacional. Exatamente. E o lado torcedor, nesse dia, aflorou um pouco mais? Não talvez um comentário na hora da rádio, mas o senhor ali na cabine. Porque eu falo aqui, em competições nacionais, alguns torcedores podem até criticar. Em competições nacionais, aqui no Espírito Santo, eu sou Linhares. Mas na Série D, eu sou Vitória ou Real. Na Copa do Brasil, eu vou ser o time do Capixaba que tá na Copa do Brasil. Igual nós avançamos contra o Ferroviário lá em Nova Venécia, comemorei muito. Avançamos contra o Operário, comemorei muito. Avançamos contra o CSA, o Vitória, comemorei muito. Contra o Remo, o Serra também, o Rio Branco. Então, penso por esse lado. Mas o senhor, como torcedor do Rio Branco aquele dia... Pois é, eu estava na cabine com o Ferreira Neto. Então, a emoção do Ferreira, né, transportou para a gente. Nós vibramos junto com o Ferreira, não é isso? E essa vibração realmente é constante a cada adversário que vem de fora enfrentar equipes capixabas. Vocês lembram que não faz muito tempo o Serra enfrentou o Vasco da Gama no Kleber Andrade. Eu sou vascaíno, não nego, já falei aqui, né? Mas naquele dia fui... Que é o copo do Serra daquele dia. Pois é, então, tá aí. Eu fui torcedor do Serra, entendeu? Eu torci muito pro Serra e, infelizmente, não deu para passar pelo Vasco, né? Mas, então, em confrontos contra equipes de fora, eu sempre torço pelo Real, pelo Nova Venécia, pelo Serra, seja qual for a equipe, né? Então, temos que torcer pelo futebol capixaba para avançar para outras fases. Assim, é o meu comportamento. E, voltando até um pouco no passado agora, o senhor falou que em 86 você começou na Rádio Vitória. Rádio Vitória. Como é que foi esse início de cobertura para o senhor começar a frequentar os estádios, ir aos treinos, algo que o senhor faz até hoje? Por exemplo, antes de vir para cá, o Jário estava lá em Serra 7 conversando com o presidente do Serra. Sim. Né? Então, o senhor hoje e outros repórteres da Rádio Espírito Santo são um dos poucos jornalistas que frequentam, talvez, ali o dia a dia do clube. Como é que foi começar essa trajetória, essa carreira, esse dia a dia no jornalismo aqui no estado? A frequentar os estádios, você falou aí, eu não comecei a frequentar em 86. Como jornalista, eu comecei a frequentar nos anos 60. Né? Mas tu falando no questão como jornalista, né? Sim. Mas realmente, a primeira vez, sempre dá uma tremedeira, né? Um friozinho na barriga, não é isso? Exato. Mas eu estava sempre prontidão para, nas entradas, fazia com segurança, entende? Com firmeza. Né? E, enfim, foi sempre emocionante. Foi emocionante, mas deu para a gente passar pela prova de fogo, né? E fazer o que foi possível naquela primeira transmissão histórica da minha vida esportiva. Com certeza. E o senhor hoje é setorista, né, na rádio. O senhor lembra qual foi o primeiro clube que você foi setorista? Sempre desde o começo sempre foi uma questão mais ligada ao Rio Branco, ao desportivo, assim, indo cobrir o dia a dia? Não, foi o Rio Branco. O Rio Branco foi o primeiro clube através
tanto na Rádio Espírito Santo, na Tribuna, na Rádio América, enfim, essas outras emissoras, nós fazíamos um rodízio, né? E, enfim, fazíamos na Rádio América, a nossa equipe era muito pequena, como também na Tribuna, então a gente fazia um pouco de cada clube, né? E no Rio Branco, já na época do Jair Batista, como coordenador, ele me deu a função de cobrir o Rio Branco diretamente, entendeu? Mas eu não sou, assim, totalmente ligado a cobrir o Rio Branco especificamente. A gente, dentro da necessidade, nós temos que fazer a cobertura do Rio Branco, do Serra, do Nova Venécia, do Estrela, entendeu? Então, lá na redação da Rádio Espírito Santo, o pessoal da redação, eles ficam admirados. Pô, como é que você tem esse contato com todos os dirigentes do nosso futebol? Tem no celular tem, né, o cadastro, né, a lista de telefone no Estrela, no pessoal do Cachoeiro, do CTE Colatina, enfim, do Real Noroeste, em todos os clubes. Nós temos dirigentes e jogadores, não é isso? Então faz parte da nossa missão, entendeu? Então não posso focar somente no Rio Branco. Temos que estar inteirados desde sempre, né, para ficarmos por dentro do que acontece, e faz parte da nossa missão. Você falou, começamos a falar de 86 e o senhor falando agora da agenda no telefone. Como é que foi essa chegada da tecnologia para o senhor no seu trabalho? Foi um fator de facilitação, né? Porque eu ainda tenho, no meu carro está ali, né? Agora há pouco eu abri o porta-mala, né, e pude ver minha agenda, aquela agenda tradicional, está lá, entendeu? Não tenho mais necessidade de carregá-la porque o meu celular tem todos os telefones básicos que eu preciso. Mas lá um ou outro, né, que eu não tenho no celular, está lá na minha velha agenda, né, de papel, letra por letra, entendeu? Mas realmente a tecnologia favorece muito. A gente faz entrevistas, né, WhatsApp, né, é uma ferramenta muito importante e facilita muito o nosso trabalho, com certeza. Pô, ficou bacana porque, querendo ou não, algumas pessoas tiveram uma dificuldade em entrar. E pelo visto o senhor chegou, né, super de boa e apoiou muito essa ideia, porque, querendo ou não, foi um facilitador. Igual isso aqui, uma entrevista no programa de rádio tem um tempo atrás. Mas hoje está aqui na internet, sim, com o nome de podcast e tal, câmera e tudo mais. E Jairo, assim, eu tenho uma recordação da rádio do jornalismo esportivo do Espírito Santo, que eu nunca esqueço, que é uma imagem, eu nem sei se o senhor está, que uma equipe fez uma transmissão do jogo numa escada do Corpo de Bombeiros, né? Remetendo a isso, eu quero conversar com o senhor o seguinte: como é que foi, sei lá, eu acho que no interior talvez pode ter sido quando o senhor foi cobrir algum jogo, qual foi a maior aventura para poder conseguir cobrir um jogo nos estádios do Espírito Santo que o senhor tem uma recordação? Aquele jogo aconteceu no estádio Rubens Gomes, né? A equipe da Rádio Vitória, o Paulo Duarte e outras feras que estavam lá, fizeram essa cobertura porque tinha um empecilho do clube mandante, né? Santo Antônio. Foi Santo Antônio, que queria impedir. Então, a turma deu um jeito e fez a transmissão de modo geral, né? Mas as dificuldades maiores foram em função, muitas vezes, de condições técnicas, entendeu? Infelizmente, muitas vezes nós tínhamos problema na velha Teleste, né? Que na hora H nós tínhamos linhas dando problemas e tal. Aí nós tínhamos os nossos apoiadores técnicos na Rádio Espírito Santo, vários operadores, um deles, o Wilson de Freitas, chamado carinhosamente como Wilson Neguinho. E os outros técnicos não tinha problema se a linha telefônica pedida não estava adequada para a transmissão, nós tínhamos que fazer, e com apoio técnico do Wilson e dos outros operadores, rapaz, ele bloqueava o orelhão mais próximo, então ia lá e dava um jeito e a transmissão saía. Então, as dificuldades maiores eram exatamente as linhas de transmissões, mas com o apoio dos técnicos, dos operadores, nós conseguimos fazer a transmissão numa boa, né? Agora, alguns conflitos com dirigentes, lá um ou outro, querendo impedir escalações, só ia liberar a escalação na hora do jogo, enfim, esses detalhes essas manhas que volta e meia acontecem de um ou outro, né?
Mas isso aí a gente supera, vai superando e vamos em frente. Com certeza. E é até engraçado porque eu vejo alguns acontecer isso ultimamente, já escutei aquela escalação. E por você, por exemplo, que sempre vai nos clubes, acaba frequentando o dia a dia, como você disse, né, dos clubes quando precisa, você já tem uma ideia, chega no jogo como a ideia meio que pronta do clube, de quem vai jogar, claro, uma posição ou outra você vai ter uma dúvida, mas dos 11, 6, 7, 8 já você tem certo que vão jogar, né? Então, a trabalhar no dia a dia do clube ajuda muito nisso, né? Ajuda sim pelo conhecimento e aí a gente tem que ter o quê? Aquele entrosamento com o pessoal base. Muitas vezes não é o treinador que libera, que a gente vai ter. Muitas vezes o treinador também segura. Vou ver e tal, tenho uma dúvida. Mas se você conversar com o roupeiro, né, com alguém da estrutura, da infraestrutura, você consegue chegar, entendeu? Até mesmo um outro jogador, né, solta para você, deve ser fulano, então... É a fonte do jornalismo, né? Campo, como vai ser? Não, deve ser o fulano, ele já está recuperado, a contusão superou. Então, tendo esse entrosamento com a turma que trabalha no clube, né, seja roupeiro, massagista, então a gente consegue chegar ao objetivo. Você falou de Linhares, eu lembrei agora, né, tipo antes, no interior do estado, o senhor já rodou, já tem um... Porque, tipo assim, eu tenho, assim como vários outros jovens hoje em dia, eu anoto, tenho uma lista dos estádios que eu já frequentei. E o senhor tem uma ideia de quais estádios você já frequentou no Espírito Santo? Rapaz, muitos. Praticamente todos, né? Lá em Mimoso Sul, estádio do Mimosense, Alegrense, o Comercial de Alegre, lá em Guaçuí, o Campo do Capixaba, em Guaçuí, o estádio municipal em Rio Pardo. Isso que eu ia falar, o Rio Pardo de Una. Rio Pardo de Una, perfeito. E Venda Nova já continua, né, existindo. Em Ibiraçu, estádio do Ibiraçu, entendeu? E Davi no Matos, em Guarapari. Davi no Matos, Guarapari, eram realmente estádios que hoje muitos deles não estão mais abertos para o futebol, mas que quando estavam, recebiam torcedor, ou os torcedores apaixonados e bons tempos no nosso futebol. Só que esbarra no problema de clubes temporais, né? Clubes que, quando o prefeito gosta de futebol, tem futebol no município. Quando não tem, né? É o caso de Jaguaré, né? Jaguaré sempre tem o estádio Conilon, né? E hoje o Jaguaré vai disputar a Série B, futebol capixaba. Mas o clube estava parado. Mas hoje o prefeito gosta e vai disputar. É um dos candidatos ao acesso, com certeza. Mas então tem esses problemas em Ibiraçu, em Muniz Freire, em Iuna, em Alegre, então fases, né, do futebol devido a questões políticas e administrativas dos clubes que não tiveram gás para seguir em frente. Eu falando agora, eu lembrei, na década de 90 o estadual tinha, quase todos eles tinham 20 clubes, né, 20, 18, 16, turno e retorno, era quase um brasileirão de 30 e poucas rodadas só de capixabão. E como é que era essa loucura? Tipo, imagina, 16 clubes só na Série A do Capixabão. E conseguir informação, Mimosense, Alegrense, o Ganduense uma vez jogou também, a Alfredo do Chaves. São Gabriel da Palha. São Gabriel. Então, se tem alguém que zerou os estádios do Espírito Santo, esse alguém é Jairo Peçanha, eu tenho quase certeza. Mas, tem alguma recordação de alguma viagem pro interior que o senhor se lembra de uma história, alguma coisa ilustre que aconteceu? Um estádio bom, um estádio ruim do interior? Que você... esse estádio era difícil de trabalhar. Você lembra algo nesse sentido? Rapaz, dos estádios que estão fechados hoje, não, a maior parte, nós tínhamos aí em Ibiraçu, né? O estádio tinha um tapete lindo. Eu lembro quando eu cheguei em Ibiraçu, o estádio, no Campo do Nacional, tapete. E tinha o nosso saudoso William Santos Silva, né, que era o supervisor lá, sempre recebia a gente com um carinho tremendo, né? Então, muitas vezes, quando não tinha lá em Itaguaçu, né? Itaguaçu. Nacional de Itaguaçu. Nacional de Itaguaçu, né? Então, tem um detalhe importante pelo lado positivo. Quando eles estavam tratando de participação do campeonato, nos chamaram para ver as ideias para construir a cabine de imprensa, entendeu? Isso foi um fator muito positivo. Então, fatos negativos
temos poucos, mas eu posso destacar, não de antigamente, mas da atualidade. É complicado, sabe, Vinícius, você transmitir um jogo em Águia Branca, entendeu? Muito complicado. A questão da internet está praticamente resolvida, mas as condições de trabalho para a imprensa é realmente muito cruel, né? Muito cruel, porque falta de apoio. Que a maioria dos estádios nós temos apoio das diretorias dos clubes. E mesmo, repito, esses que pararam, né, nós sempre tivemos uma boa receptividade dos dirigentes. Mas em Águia Branca falta essa boa vontade dos dirigentes ou do dirigente, né, do clube lá para conosco. E um esquema básico, que é barato. Nos sanitários não tem. Tem as cabines de imprensa lá para a TV, para as rádios, mas se um radialista, você sabe como é, nós temos a necessidade, se o jogo é às 3 da tarde, né, 1 hora da tarde nós já temos que estar lá com tudo montado, testando e pegando escalações e tal. Então não temos um sanitário lá nas cabines de imprensa em Águia Branca. E quanto custa isso? Menos de R$ 500. Não, até recentemente eu fui a uma loja de material de construção aqui em Vitória e pude ver uma promoção lá, menos de 500, o sanitário, a tampa, o lavatório, entendeu? Menos de R$ 500, entendeu? O que é isso? O senhor que né, mexe com granito, com mármore e tudo. Então, falta essa boa vontade lá em Águia Branca. Antigamente, alguns clubes modestos nos recebia de braços abertos, facilitava o máximo, né? Não tenho queixa dos que deixaram, que não estão mais trabalhando com futebol, mas só boas recordações e lamentando não estarem mais no futebol profissional. Mas em Águia Branca a gente tem essa queixa. Eu espero que o seu Fares, seu Olímpio, Fares, né? Fares Olímpio da Rocha, dê um estralo lá e pô, não custa nada, né? Vamos colocar lá um lavatório, uma pia e os vasos lá para a imprensa que precisa muito. Se tiver necessidade, tem que descer um monte de escada, ficar longe, é complicado a beça. E eu vejo isso, Jairo, assim, pouca rodagem que eu tenho, não só no José Olímpio da Rocha, em outros estádios também. Por exemplo, quando você está ali no jogo, a gente tem às vezes 15 minutos de intervalo para ir fazer alguma coisa durante o jogo. E aí, às vezes, o banheiro é longe, igual o senhor falou, em Águia Branca tem que descer, o Robertão também tem que descer, o Kleber eu acho que é o melhor, que é ali do lado, mas o Araripe, não lembro, nunca cheguei. O Araripe já reformou agora, nessa reforma que foi feita nunca lá. Fui depois da reforma. Está lá no corredor, final do corredor, tem agora, inclusive, para a ala feminina também. Isso é importante. Então está reformado, realmente tudo beleza, como manda figurino, entende? Então, em Águia Branca é realmente a precariedade, mas eu espero que o seu Fares, Olímpio da Rocha e seus parceiros olhem com carinho essa situação, porque, inclusive, é um fator que me preocupa muito, que o clube tem tido seguidamente a responsabilidade de representar o nosso Estado em competições nacionais. Aí vem imprensa de fora, de Minas, de São Paulo, do Mato Grosso, né? Goiás. Então, eu fico com vergonha, rapaz, de receber companheiros nossos de outros estados e realmente ter aquelas cabines sem estrutura necessária. Exatamente. Eu lembrei agora do detalhe, Jairo, que eu costumo muito comentar isso com o Robson, até a gente brinca um pouco com isso, que o senhor não gosta muito de usar os apelidos, né? Tem um motivo especial, o senhor... Porque, por exemplo, agora no meu Linhares mesmo tem o Foguetinho, que é o Cleverson. Eu até brinquei esses dias, falando que o nome dele é Foguetinho, mas segundo o Jairo Peçanha, é Cleverson. Tem tipo assim, o senhor gosta mesmo de usar o nome, talvez por algum outro motivo? O que o senhor poderia explicar nesse sentido, assim? Olha, Vinícius, é mais pela valorização do atleta, entendeu? Eu estava conversando com o Ervino, presidente do Serra, sobre um jogador lateral direito que veio de Nova Venécia para jogar na Desportiva. Jeguinho, lateral direito. O Emerson é o nome dele, Emerson, entendeu? Então, vi nele talento para ir em frente no futebol e bom lateral, excelente. Depois jogou, inclusive, no Serra também. Entendeu? Mas com o nome de Jeguinho, vai chegar aonde? Né? Então, conversei com ele, conversei com a diretoria esportiva e aceitaram a minha sugestão. Eu falei com o pessoal dele, é um ativo, o Emerson é um
significa, né, daqui um tempo, pode gerar recursos para o clube, se negociá-lo com algum outro clube do Brasil. Então, eles caíram na Real e passou a ser chamado de um Emerson. E depois no Serra também, entendeu? Então, Jeguinho pega muito mal, né? Aí vem Tangerina e Tiririca, não é isso? Então, o Porto Vitória tem o Tanguinha. Pois então não ajuda. Então, eu participei de uma palestra, não faz muito tempo, com a equipe do Juan Figueira, um dos maiores empresários do nosso futebol, que transpõe as barreiras do Brasil e tem jogadores, não só aqui no Brasil, mas na Europa, pelo mundo afora. Então, eles falaram dessa situação, que apelidos dificultam a transação do jogador. Então, você vê agora, voltou para o Serra o Alexandro. Alexandro. Shepa. Zé Gatinha. Entendeu? Rodou, saiu daqui, foi para o Flamengo de Guarulhos, depois foi parar no Botafogo. Que zoação foi, né, com a chegada dele no Botafogo, entendeu? Depois rodou em outros clubes aí, voltou para cá, futebol capixaba. É um apelido que o senhor lembra muito bem, né? Da época do Muniz Freire, o Zé Gatinha. Pois é. Mas eu tinha o Zé Gatinha, o Muniz Freire, mas não saiu daqui do futebol capixaba, né? Sim. Então, eu creio que nesse contexto aí, passa pela cabeça do formador, o professor dele, nas categorias de base, entendeu? Apelido de criança, que agora chegou ao profissional, está chegando, vamos tratar de ter seu nome o melhor possível. Se o nome é complicado, muito complicado, coloca o sobrenome, entendeu? Mas realmente certos apelidos não contribuem para o crescimento do jogador, né? Para que ele seja visto, né? Tem lá no Serra, volto a falar do Serra, tem um atacante de beirada que é chamado de Baianinho. Baianinho. Né? Entendeu? Gleidson, o nome dele. Não foi querer muito mais bonito chamar Gleidson, né? Mas ele ensina, apelido de criança e tal, entende? Mas realmente o Gleidson seria muito mais fácil dele ter uma porta aberta no sul do país, ou no Nordeste, enfim, para que ele seja visto. Mas com o nome de Baianinho dificulta, o nome realmente complica. Lá em Linhares agora surgiu, até mesmo contra o Rio Branco, aquele jogo que o Linhares ganhou, o gol foi do Foguetinho. Que é o Cleberson. E depois vai ter uma história pra te contar do Foguetinho, porque quem botou esse apelido, não. Quem começou com esse apelido nele fui eu. E o passe do gol foi do Gustavo Evangelista, que no meio do futebol lá, na resenha, é o Gustavo Perereca. E eu até entrevistei o Gustavo e falei, Gustavo, você quer ser chamado como? Porque quando o jogador quer, eu falo, se o jogador quer, vamos fazer o quê? É vontade dele. Tudo bem, né? Então ele falou, não, Gustavo Evangelista. Então beleza, Gustavo Evangelista, tudo certo. O Cleverson foi o seguinte, indo pra Copa, quando o Linhares foi pra Copa São Paulo em 2019, eu fui jogador por jogador perguntando. Falei, velho, qual é o seu nome? Meu nome falou, tem algum apelido? Não, só meu nome. Beleza. Tinha o Juan, tinha o Thiago, tinha o Vitor, que era o Tatu, que você já era de criança. Vários outros jogadores. E no Cleverson, eu falei, Cleverson, você tem algum apelido? Ele, Foguetinho. Eu botei. E aí, quando ia a escalação, ia o Foguetinho, né? Como apelido, ia Foguetinho. Tanto que no registro da CBF tá Mota. Tá Mota lá no registro da CBF. Mas algumas outras, aquelas escalações que entregam pra imprensa, Foguetinho. E ele gostou muito disso. E eu, tipo assim, tenho uma felicidade por ele ter gostado muito e ter sido uma ideia minha assim. Perguntei a ele e consegui fazer. Mas eu concordo com você, por exemplo, teve um jogador que chegou no meu Grêmio, que ele veio do ABC de Natal. O nome dele era Tonhão, do ABC. Chegou no Grêmio e mudou pra Rodrigues. Por essa questão toda de apelido que a gente sabe. Sim. Tal. Tem aí vários outros apelidos muito pejorativos que realmente não emplacam. Né? Pra gente da Capixaba na Depressão que gosta de fazer piada, alguns são até muito bons. Mas eu entendo a posição do Jairo e, assim, tem alguns que realmente ajudam mesmo. Você vê, o Fluminense surgiu, há uns tempos atrás, um lateral habilidoso, Léo Pelé, pela semblante dele, fisionomia, muito parecido com o Rei Pelé, né? Então, estava lá no Fluminense jogando, depois surgiu a oportunidade, ele não tinha vez no Fluminense, surgiu a oportunidade, foi para o Bahia, Esporte Clube Bahia. Lá ele continuou, Léo Pelé. Foi transferido para o São Paulo Futebol Clube. Ao chegar ao São Paulo, nada de Léo Pelé. No São Paulo é Léo.
lateral esquerdo, depois foi para a zaga e agora está no Vasco, né? Então, no Vasco ele chegou também, nada de Pelé. Pelé é único, né? Então, nunca vi jogador emplacar com o nome de Pelé, Pelézinho, Garrinchinha, entendeu? Isso não existe, pessoal, entendeu? Então, Léo Pelé. Então, acabou o Pelé. É Léo, pronto, ponto final. Ponto final. Exatamente. Jairo, até voltando a falar sobre futebol capixaba, assim, o senhor teve algum momento, por exemplo, pegando talvez 2015 ou aquele ano mesmo do Vitória contra o Ituano, teve algum ano que você falou, não, esse ano a gente vai conseguir subir? E não conseguimos. Você tem alguma recordação disso? Que você apostou muitas fichas? Eu coloco como 2018, quando o Itapemirim vinha com um belo aporte da prefeitura, vindo da final da Copa Verde, e o Espírito Santo que montou uma seleção de craques do futebol capixaba, mas nenhum nem outro conseguiu avançar. Exatamente. Aquela para mim foi uma grande frustração, que foi 2018. O Espírito Santo foi, de fato, bateu na trave. Seria muito importante, que eles estavam com uma estrutura, né, que basicamente era o ideal, né, uma estrutura bem profissional para o nosso futebol. Mas aí o Vitória contra o Ituano, já destacamos, Rio Branco batendo na trave contra a Caldense, né? Aquele momento foi um momento de falta de habilidade da diretoria com os atletas, né? Porque houve uma promessa, eu tive conhecimento disso, uma promessa do famoso bicho. Jogador de futebol, meu amigo, eles são movidos ao faz-me rir. Se você tem seu filho, o pai que sai para trabalhar, vou trazer um chocolate para você, vou trazer umas balinhas, e não traz, o seu filho vai ficar aborrecido. Quer dizer, não trouxe, né? Então, o jogador de futebol é movido à motivação, né? E uma das motivações é o famoso bicho, a gratificação. Você vê, a CBF usa esse critério na Copa do Brasil. Cada fase que os clubes avançam tem uma nota violenta, é uma premiação muito expressiva que fazem com que os clubes participantes, né, tenham a garra. Você vê, muitos clubes no campeonato estadual, regional, vai para a Copa, é outra equipe, é outra disposição, né? Então, realmente, as competições, os jogadores são também movidos a esse incentivo. E eu creio que falta um pouco disso, fazer uma reunião no início, fazer um planejamento. Olha, a cada rodada, a cada fase vai ter, né, um algo mais. Isso motiva o atleta, com certeza. Quando o dirigente não vamos dar dinheiro, não, nós já pagamos salário em dia, então, mas isso eu acho que não é a melhor forma de tratar um atleta. Tem que tratá-lo com incentivo, e um incentivo melhor para o jogador é a gratificação, o famoso bicho, né, por cada jogo. Isso aí, com certeza, incentiva muito. O senhor percebe que o futebol capixaba, nos últimos anos, perdeu o poder de arrecadação? Os clubes não conseguem mais patrocínios? Tipo, é muito difícil conseguir fazer com que as empresas invistam no futebol capixaba? Isso é fator da desorganização dos clubes, não é isso? E a falta de receita. E muitos clubes os dirigentes fazem a coisa com cautela. Se não tem condições de arrecadar para cumprir com os compromissos, fica difícil a situação. Então, muitos trabalham com cautela. Aqui nós temos aqui em Vila Velha o Rogério Pedrini, no Tupi, já disputou a Série A, Série B várias vezes. Então, o Rogério, o que ele promete, ele cumpre com seus atletas. Né? Sim, o Rogério já veio aqui, o Lambiru já veio aqui e já falou a mesma coisa. Então, se o Rogério promete, ele vai cumprir. Ele cumpre. Então, é ficha limpa, não é isso? Então, o Serra também, o Ervino, faz um trabalho modesto, não é isso? Mas dentro das possibilidades. E assim deve ser cada clube, entendeu? Agora, o fator da torcida, eu acho que falta a cada clube uma atração, né? Um jogador ou jogadores que sejam atrações para o nosso futebol. E isso sem receita. Aí entra um outro detalhe, questão do marketing, né? Para trabalhar esse lado de captação de recursos, né? E eu já ouvi de dirigentes que é caro. Para contratar alguém do marketing é caro. Você sabe muito bem, a assessoria de imprensa, a maior parte dos clubes não tem, né?
por acharem caro. E como facilita, o clube que tem um bom assessor de imprensa, como facilita o trabalho para a divulgação do próprio clube. Então, volta ao marketing. A pessoa, o profissional do marketing, sabe fazer, vai fazer um bom projeto. Eu creio que todos os clubes aqui, o Serra, por exemplo, um clube completando, né, essa semana que passou, 93 anos de existência. O Serra já brilhou no Maracanã, tem uma vida, um histórico muito bonito no nosso contexto do futebol. Então, deve trabalhar com esse profissional. Acaba o profissional se pagando, não é? Então, todos os clubes têm lá suas histórias. Então, não é caro, tem que abrir realmente a mente para que tenha cada clube esse profissional capacitado. Não adianta pegar alguém para trabalhar como assessor de marketing, um cara que, né, muitas vezes não tem formação na área, não vai resolver, não é isso? Então tem que ser alguém formado na área, que tenha visão, conhecimento do esporte, e isso vai fazer com que os projetos sejam feitos de forma bem elaborada e os recursos venham para fazer com que o clube tenha receita. Consequentemente, dentro desse parâmetro, a receita, tendo receita, o clube vai poder contratar jogadores para serem atrações durante o campeonato e que vai, com certeza, atrair público para seus jogos. Com certeza. Jairo, hoje, uma das maiores discussões que eu vejo no futebol capixaba, assim, principalmente em grupo de WhatsApp de torcedor, eu participo muito, é a questão da fórmula do capixabão. Como a gente falou até um tempo atrás, no década de 90, é claro que hoje não cabe mais isso, eram vários clubes, 16, 18, 20, tudo em retorno. Então você jogava, o Linhares ia jogar em Vitória e o Vitória ia jogar em Linhares. O Real, né, na época existisse, ia jogar no Cachoeiro e Estrela ia jogar lá no Real. Se eu ver que a fórmula também não é muito atrativa, talvez, porque eu vejo que o futebol capixaba precisaria de mais jogos decisivos. Porque, por exemplo, a final Rio Branco e Vitória da Copa ano passado, com um público muito bom, porque era uma final clássico. Nem que seja não final clássico, por exemplo, Real Noroeste, Nova Venécia, que se tornou um clássico na região lá. Também uma final muito boa de público. Pena que o primeiro jogo teve que ser no Kleber, por questão de capacidade. O senhor percebe que talvez mudando a fórmula poderia ajudar nesse quesito? Eu creio que alguns dirigentes tenham essa ansiedade em mudar, né? Porque é importante que seja turno e retorno, né? Depois mata-mata. Então, é importante que seja revisto. Mas aí acontece o seguinte, essa fórmula de disputa, eu sempre falo da questão da federação, democrática. O presidente Gustavo Vieira, quem está dirigindo a federação, ele trata a coisa com muita democracia. Os dirigentes aprovam o regulamento da competição e ponto final, entendeu? Então, cabe aí aos clubes estudarem, antes do arbitral, fazer um estudo, o que é melhor, não é isso? Então, diante desse estudo, levar para a federação uma fórmula de disputa que seja ideal, mais rentável, que atraia mais público. Então, não chegar lá na hora, que muitas vezes chegou lá na hora, a federação apresenta o projeto do campeonato e muitas vezes os dirigentes, muitos deles estão até por fora do assunto, mas aprovam de qualquer maneira, depois ficam reclamando, entende? Então, o ideal seria ter, até mesmo já foi fomentado, ter uma associação dos clubes e tal, para debater alguns detalhes importantes. Então seria importante que isso acontecesse, né, para que pudesse pensar futebol capixaba de formas que pudessem atrair maior público, ter maiores recursos, enfim. Mas tinha que ter algum dirigente, cabeça pensante, com essa capacidade de reunir, não lá na hora do arbitral, mas fora disso, né? Nos anos 60 e 70, nós vimos ali o seu Manuel Ferreira, um dirigente da Desportiva, do Vitória. Eles tinham uma reunião entre eles que fomentavam as melhores estratégias para o futebol. E as coisas funcionavam, entendeu? Agora, hoje, muitas vezes, o dirigente vai à federação no dia do arbitral e não tem nem tempo de ficar debatendo ou bolando estratégias na hora do arbitral. Isso tem que ser antes, entendeu? Então, eu espero que, de repente, possa acontecer isso. Algum dirigente dá o estralo para convocar alguns outros, fazerem, de repente, estudarem fórmulas de
disputas, né, que sejam atraentes para os clubes, consequentemente para os torcedores. Porque eu penso da seguinte maneira: um Vitória forte, e uma Desportiva forte, um Rio Branco forte, um Serra forte, faz o campeonato ficar mais forte. Sim. Tipo assim, não é, vamos todo mundo se unir aqui e formar um clube. Não. Fora das 4 linhas, vamos resolver essas questões. Vamos sentar, vamos ver o que é bom. Pô, todo mundo quer casa cheia. Fica bonito, o espetáculo fica maravilhoso, torcida, a empolgação, o jogo se torna outro. E, fora das 4 linhas, nesse quesito, todo mundo se ajuda. Nos outros demais quesitos, cada um corre com o seu. Pronto, acabou. O senhor foi falando, eu fui lembrando de algumas questões, e por exemplo, do arbitral. O senhor sente falta da gente da imprensa ter acesso ao arbitral? E até falando da imprensa, tem outra pergunta depois. Mas, porque antigamente a gente tinha esse acesso, né? Hoje não mais. O senhor sente falta disso? Acha que seria bom voltar? Sim, importante. E muitas vezes a gente tem a possibilidade de dar alguma sugestão, né, que pode ser, entendeu, um estalo para a modificação do regulamento. Então, havendo essa possibilidade, é de fato importante, porque nós que estamos de fora, por exemplo, eu vou citar aqui um companheiro nosso que tem sempre boas ideias, Fernando Zambon, né? Ele é muito criativo, sempre tem boas ideias, entendeu? Então, e outros companheiros nossos que também pensam de forma, né, pensar grande, não, nosso futebol. Então, realmente, nós da imprensa também, seria bom se nós tivéssemos, eu lembro quando eu era presidente da SEC, Você já foi presidente da SEC? Foi, 2010, 2011, entendeu? Nós realizamos um simpósio, foi muito importante, aconteceram muitas sugestões para o crescimento, melhorias do nosso futebol. Então, seria importante nós da imprensa termos algumas reuniões periódicas, né, para bolar estratégias também e encaminhar os clubes. Não é isso? Então, os setores da sociedade, as torcidas organizadas, torcidas, se unirem e, a nossa ideia, a nossa proposta é essa, a imprensa, a nossa proposta é essa, os clubes é essa. E a federação chegar lá e falar, isso aqui é bom daqui, isso aqui é bom daqui, isso aqui é bom daqui. Poxa, dá pra fazer dessa maneira, pra tentar agradar no máximo todo mundo. sim. Mas é isso. E falando da imprensa, o senhor falou do marketing, né? Lembro, eu tinha feito essa pergunta pro senhor, que é difícil atrair recursos. Querendo ou não, a imprensa também não tá tem importância assim ao futebol capixaba. Vocês da rádio e da TV são uns expoentes hoje, os guerreiros, a gente tá na internet lutando, e aí você vai para outros lugares, por exemplo, grandes emissoras de TV, raramente aparecem nos jogos. Né? Por exemplo, quando o Louco Abreu chegou, quanto microfone tinha na coletiva, né? E hoje, se fazer uma coletiva do Morotó, vai ter da TVE, da Rádio Espírito Santo, e alguns outros jornais e sites que vai ter o telefone lá gravando o áudio. Perfeito. Então, como é que você ouve essa queda de interesse por parte da imprensa também? Acho que machuca, né? É verdade, é falta de interesse. E hoje mesmo estava vendo um dos jornais que circula aqui no nosso estado, mas só tem um jornal impresso circulando. É o único, é a Tribuna. Não vi uma linha do futebol capixaba. E tendo rodada do campeonato da Copa Espírito Santo, amanhã tem Campeonato Brasileiro, e nada, né? Nenhuma, infelizmente. Semana tem Campeonato Brasileiro, Campeonato Feminino, Copa Espírito Santo, Campeonato Sub-15, Sub-17. Então, realmente, é muito complicado. A questão das editorias, né, dos jornais, né, enfim, precisam... Mas eles veem, de repente, falta de atração, né? A falta de atração nos clubes, nos times, enfim, por isso que, de repente, não dão prioridade. É mais fácil vender o jornal com uma foto de um jogador do Flamengo, do Vasco e tal, né, do Fluminense. Eu nem vejo dessa maneira, eu vejo, pode ter o Fluminense e o Flamengo, a gente sabe que é muito difícil competir com o Rio, mas vamos lá, 3, 4 páginas do Flamengo do Rio, 2 páginas do futebol capixaba, entendeu? Tem alguma coisa, pelo menos. Por exemplo, Minas Gerais é diferente, né? Minas Gerais, a prioridade lá, Atlético, Cruzeiro, América, né, vocês dão ênfase aos clubes mineiros, tanto a mídia falada, escrita e televisada, entendeu? Então, realmente, lá funciona. A imprensa prestigia em todos os setores da imprensa, repito, tanto a escrita como a falada e como a televisada. Então, realmente, é prioridade os clubes de Minas. Com certeza. E, Jair, você falou de imprensa e TV. O senhor sempre trabalhou na rádio? Sempre. Nunca teve uma oportunidade no jornal, impresso, na TV? Já teve alguma oportunidade? Já chegou a trabalhar ou não? Já tive a oportunidade, mas eu optei em não aceitar. Né? Tem uma revista que me chamou até de fora para escrever sobre o nosso futebol, mas aí eu preferi não aceitar, por falta de tempo também, entendeu?
e rádio, e agora a TVE eu tenho tido sempre a oportunidade de participar comentando os jogos da TVE, entendeu? Então tem sido uma A TVE sequência. foi sua primeira oportunidade na TV? Ou não? Você já tinha parecido? Não, eu sempre participei com o Ferreira. Ele sempre me chamava para participar no programa Esporte TV Capixaba. Esporte Capixaba. Várias vezes estava Sim. lá com o Ferreira, entendeu? Mas o senhor é um amante do rádio, então? Sempre produziu? Sim. O rádio tem O uma... rádio é o seu fiel companheiro. Falaram que o rádio ia morrer, né, Jair? O rádio tá aí. Não morre não. Nunca Não morre mesmo. E agora a nossa emissora vai migrar para FM, né? E nós vemos aí ouvintes, né, de Minas, da Bahia, de vários estados, que estão ligados na Rádio Espírito Santo. São 50 quilos de potência, né? E realmente o rádio é o fiel companheiro de todas as horas. Exatamente. E uma coisa que eu pego muito, não sei se eu tenho esse detalhe, mas com a Rádio Espírito Santo pro FM, ela vai se espalhar um pouco mais pro estado ou vai ficar mais na Grande Vitória? Você tem essa informação? Tem a possibilidade, eu creio que será importante se colocar retransmissores, né, em algumas regiões, para que tenha condições do ouvinte. A TVE mesmo tá chegando em algumas cidades, né? Tá começando sim. a chegar. Tá sim. Então, é importante que a rádio possa chegar, né, em vários pontos do estado. É questões técnicas, né, que possam ser viabilizadas essas situações para que os fiéis ouvintes, né, e até novos ouvintes possam ouvir a tradicional Rádio Espírito Santo. Você, falando agora de rádio, FM, AM, o Ferreira veio aqui, o Ferreira falou que ele gosta muito da AM. O senhor é mais AM ou a saída para FM, tipo assim, tem um sentimento, um apego a AM ainda, ou FM já é... Não, eu gosto muito da AM e tenho a mania. Muitas vezes minha esposa fica incomodada, né? Porque eu estou vendo na TV e ouvindo rádio. Eu tenho um fone que, quando eu percebo que estou incomodando, coloco o fone e vamos que vamos. Porque a narração, ou as narrações dos narradores, muitas vezes da FM, que é rádios de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Goiânia, temos grandes profissionais que fazem com que a gente tenha que ouvi-los para que fique a lição, né? E realmente é bom ouvirmos a coisa boa, né? O produto bom, entendeu? Então, realmente é bom. Tanto na FM, também a FM e também a AM tem... A AM tem bons e grandes narradores, a FM também está migrando para isso, então temos que ouvir as outras opções de outros estados para ver o que está acontecendo por lá. O senhor sempre foi comentarista, repórter, nunca chegou a narrar um jogo? Já narrei em Biraçu, também no Araripe, quando nossos narradores, uma vez na área médica, outra vez na tribuna, o narrador não foi, um problema de trânsito, alguma coisa, e como nós tínhamos a responsabilidade da transmissão do jogo, eu encarei aos trancos e barrancos, mas fui. Dei conta do recado, sim. Mas eu faço questão de fazer o básico e, né, sem atropelar etapas, né? Até hoje eu estou com 75 anos. Então, mas se houver necessidade, eu posso narrar, eu creio que não vou fazer feio, não. Bom demais. E você estava falando de outros estados, e por exemplo, da rádio, eu costumo hoje assistir os jogos, botar o jogo, duas telas no computador, boto o jogo aqui e eu tenho uma caixinha de som que eu coloco a rádio. Eu muto a TV e coloco a rádio para escutar. Sim. Eu gosto muito da rádio. A rádio, narração de futebol, por exemplo, você falou do Rio Grande do Sul, Pedro Ernesto Lenardinho, na Rádio Gaúcha, é o que eu mais acompanho o meu Grêmio. E quando o próprio jogo de Sampaio Corrêa contra o Rio Branco, aquele jogo, para mim, da rádio foi fenomenal. Assim, eu gosto muito de escutar, ver o jogo, escutar na rádio. A narração da rádio é outra coisa, é diferente. A emoção é maior, é muito bacana. E eu sempre falo isso com a turma nova que está chegando, seja estagiários lá na Rádio Espírito Santo, ou seja algum profissional que está começando a trajetória no rádio, mesmo sem ser estagiário, escutem. Meu conselho é para escutem as outras emissoras, aí cito algumas, né, que fazem um bom trabalho, e para ouvir outras emissoras é muito importante para saber. Eu gravar também, né, um detalhe que eu gostava muito de gravar nos anos
né? Quando eu estava começando com as equipes de esportes na Rádio Tribuna, na Rádio América, enfim, eu tenho um estoque de fitas, cassetes, né? Que eu gravava os jogos que nós transmitíamos. E depois fazíamos uma análise. Vamos ouvir aqui o que foi bom, o que não foi, para corrigir. Você tem isso guardado ainda? Tenho. Isso é uma relíquia, já. É uma relíquia, pois é. Então, eu incentivo a turma que está chegando para ouvir rádio, ouvir as outras emissoras, quer seja noticiários, transmissões esportivas, porque serve de lição, né? Serve de apoio e incentivo para fazermos sempre o melhor. A rádio para a população é a companheira eterna da população. Sim. E para nós do jornalismo é a maior escola que vai existir. Com certeza. Que a rádio ela dá um poder de improviso gigantesco. É verdade. Eu até comentei, acho que quando o Robson estava aqui, o Ferreira, eu não lembro, que eu cheguei a estagiar na TVE e, querendo ou não, a gente tinha a oportunidade de trabalhar na rádio, mas acabei nunca trabalhando em rádio. Acabei que nunca cheguei a trabalhar em rádio. Mas desde o meu começo na faculdade, eu nunca decorava os textos. Meu professor, o grande William de Oliveira, trabalho lá com vocês. Sim. Ele sempre falou comigo, é melhor, porque quando você grava, você errou uma palavra, você já se perde. E aí o William me falou, a rádio te dá a oportunidade de você saber o que você está falando. Por exemplo, eu tenho que falar que o jogo do Rio Branco e Porto Vitória é hoje às 5h30 da tarde no Kleber Andrade. Sim. Eu posso falar hoje no Kleber Andrade às 5h30 tem Rio Branco e Porto Vitória, ou Rio Branco e Porto Vitória às 5h30 no Kleber Andrade. A ordem dos fatores altera o produto. E aí eu fui pegando isso. Então eu nunca cheguei a gravar os textos, decorar linha por linha, letra por letra. Eu pegava a ideia do texto e começava a fazer. Sim. E isso é o que a rádio te dá de gigantesco. É o dom do improviso, né? E nós que trabalhamos com esporte precisamos ter esse dom, não é isso? Porque é diferente do repórter que vai fazer um noticiário das 9, das 10, pega a lauda lá e, né, as 3, 4 notícias, está tudo ali. Agora, futebol você tem que ter as escalações, o improviso ali em cima do lance, né? Não tem uma regra para você fazer um comentário, alguma coisa. Tem que ter o conhecimento, né, dos jogadores, dos clubes, das situações do futebol. Então, o dom do improviso faz parte de quem gosta de trabalhar no rádio esportivo. Com certeza. E rádio, principalmente na época áurea do futebol capixaba, você já viajou muito esse Brasil com futebol? Sim, sim. Conheço o Brasil praticamente todo. Por causa do futebol capixaba? Também. Também. Sim. Só não conheço Rondônia e Amapá, aquele cantinho lá, né? Mas de Manaus ao Rio Grande do Sul, região centro-oeste, região sul, sudeste, então, todos os estados. É assim, como é que... Eu fico imaginando hoje, por exemplo, alguns anos atrás, a rádio chegou aí a Mato Grosso, eu lembro do Lucas e do Ferreira lá em Rondonópolis. Como é que era... Pô, e foi uma rádio, mas antigamente tinham 3, 4 rádios daqui. Como é que era essa ida... O companheirismo, talvez ali, não sei, uma de avião e uma de carro, como é que era alguma das viagens? Mas quando é possível, de avião, não sendo de ônibus, né? Uma vez que eu fui parar lá em Uberlândia, de ônibus, né? Aliás, eu perdi o avião aqui, questão que eu peguei o ônibus para ir ali em frente, a MSCAM, em frente à Rádio Especial. Aí o ônibus não parava em frente ao aeroporto. Eu pedi ao motorista, implorei e não parou. Aí foi para lá na serra, né? bem à frente. Aí peguei engarrafamento na volta. Aí perdi o avião, perdi o voo. Aí tive que pegar um ônibus para ir daqui para Belo Horizonte, né? um voo rasteiro. Belo Horizonte para Uberlândia. Também de ônibus, para fazer aliás, no Uberlândia, foi Uberaba, no jogo do Rio Branco em Uberaba, perfeito? Também no Triângulo Mineiro, ali pertinho, entendo. Logo ali. Então, mas isso é uma viagem que foi cruel, né, para mim, porque foi uma questão de necessidade de ir para cumprir com o compromisso, né, da gente estar transmitindo. Exatamente. E até falando um pouco mais da reta atual agora, como é que o senhor está esperançoso com a SAF do Rio Branco agora? O senhor ficou como torcedor e também como jornalista, ficou feliz com o que aconteceu? Está motivado, feliz, com esperança que o Rio Branco consiga voar mais alto? Eu tenho conversado com o presidente Paulo Pacheco e também com o pessoal da SAF e estou acreditando que dias melhores venham para o Rio Branco.
porque é um projeto audacioso, é um centro de treinamento, e a primeira iniciativa da SAF foi tratar de reforçar o clube para essa sequência da Copa Espírito Santo. Então, de imediato, já veio o sinal verde liberando recursos para esses 10 jogadores que foram contratados. Então, um fator muito importante. Agora, eu acredito, Vinícius, que a Vitória, a Serra, a Desportiva também já deu, nessa semana, o sinal verde. O estatuto já foi reformulado e vai entrar também no projeto. E não tem jeito, os clubes têm que entrar porque o dirigente tem um certo momento que ele cansa de ficar tirando dinheiro do bolso, os abnegados, né, também cansam de ficar dando um jeitinho daqui e dali e fazendo, e muitas vezes fazem o que pode e fica, às vezes, muitos não têm como cumprir o que é prometido, aí ficam as pendências. Aí geram o quê? Dívidas trabalhistas, o clube vai para a justiça, os jogadores profissionais vão para a justiça, aí fica aquela, entendeu? Uma ciranda tremenda. Então, tendo as SAFs bem organizadas, bem planejadas nos clubes do nosso estado, eu creio que vai melhorar muito o fator financeiro para gerir o futebol. A organização, então, por quê? Cada SAF vai ter uma organização própria para fazer a gerência dos clubes. Muitas vezes, os clubes são geridos por dirigentes torcedores. Muitos deles não têm a capacidade administrativa, o tino administrativo, não entendem contabilidade, né? Jurídico. Marketing, quando então, você estava falando. Então a SAF vem aí com essa estrutura organizacional. Eu gosto sempre de 3 palavras que o futebol precisa ter: planejamento, organização e controle, né? A administração nos ensina isso, né? E as SAFs, com certeza, vão chegar com dirigentes que tenham conhecimento de administração e finanças, enfim, e as outras situações que tem necessidade do futebol. Então, eu creio que vai ser uma sequência no Rio Branco, Desportiva, Serra num futuro bem próximo, enfim, tem que realmente caminhar para esse lado. Com certeza. Eu vejo também que, além disso tudo, tem que ter o futebolístico no meio. O senhor, como vascaíno, está sofrendo muito com a SAF agora, porque não adianta ter finança em dia, tudo bonitinho, salário pago, se o futebol em campo não está dando resultado. Né? Aí vem a cobrança da torcida. Então tem que ser a junção de 2 coisas. Tem que saber pessoas que conhecem muito do nosso futebol. Isso aqui, pessoas que conhecem futebol existem. Só se olhar e ver, o pessoal faz aí com o mágico fazer um elenco muito bom e ter a finança. Então, eu fico muito feliz em ver, por exemplo, o Rio Branco, a Desportiva se movimentando, se planejando. O Vitória quase foi também com esse quase mesmo grupo que veio pro Rio Branco, né? Também ali, mas o Vitória tem um aporte, como você falou, dos dirigentes muito forte. O Serra, espero também que venha, e alguns clubes no interior, quem sabe também. É um futuro futebol, né? É verdade. Porque quer queira, quer não, o dirigente cansa, né, de injetar recursos da sua empresa, do seu bolso, né? Então, enfim, as famílias também, quando percebem que tá tirando dinheiro, né, do filho, da herança dos filhos e tal, então muitas vezes a família dá um breque, né, não dá mais para continuar assim. E, enfim, é um problema sério. Então, se todos acordarem para essa necessidade e tem a visão, não é só vai entrar a SAF, mas quem são essa SAF que está chegando? Quem é essa SAF que está chegando para o clube, né, tal? Tem que conhecer também. Tem que conhecer. Aí o dirigente, ou os dirigentes do nosso futebol, tem que estudar, né? Porque um pai, por exemplo, quando chega um candidato a namorar com a filha, né, um determinado, né, pai, ele não vai chegar, se o cara não tem boa índole, né, não tem, né, boa formação, o pai vai ficar, minha filha, segura aí que eu tenho mais informações desse cidadão. Então, se a filha tiver juízo, não vai embarcar, né? Então, assim são os clubes. Ao ter uma determinada empresa, o dirigente tal, querendo abraçar o clube com o nome de SAF, tem que pesquisar, saber quem são os investidores, se tem realmente condições de fazer do clube um clube bem organizado e vencedor. Jairo, você estava falando, eu lembrei agora, a sua voz é muito do rádio. Tem algum cuidado especial com a voz? Você já teve alguma coisa nesse sentido para manter nesse
tom assim, que não vou nem imitar porque não chega, mas é um tom, pô, pra rádio, a rádio também, a comunicação do modo geral é uma voz excelente. Eu evito, Vinícius, muito a água gelada, entendeu? Procuro mais tomar água natural, entendeu? E isso é um cuidado que eu tenho, entendeu? Para que a gente tenha essa condição. Ah, muito bom. Fica a dica aí, galera. Né, água natural. Parceiro, 1h já? 1h10 já. Jairo, muito obrigado. Você tem a agradecer. O senhor foi simplesmente fenomenal. Foi assim, de última hora. Pô, Jairo, consegue vir consigo? Pô, muito obrigado mesmo. Acho que você tenha gostado também de contar, conversar, falar sobre o nosso futebol. Com certeza. Fico muito feliz por você estar aqui. Teremos outras oportunidades, com certeza, para bater mais um bate-papo sobre futebol. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço e sempre torcendo por dias melhores para o nosso futebol, nossos clubes que tenham melhor estrutura e que possamos, num futuro bem próximo, mudar de letra D para a letra C a princípio. E que o objetivo seja, nós queremos ver o futebol capixaba novamente, de repente na Série B, é o ideal. E quem sabe no futuro, não sei se eu vou ter a oportunidade, estou com 75 anos, 75, mas quem sabe meus netos, né, poderão ver o futebol capixaba na Série A, como já tivemos antigamente. Né? Mas é o que nós desejamos. Um abraço a você, a seus apoiadores, e aos torcedores, a todos que estão nos vendo. E, enfim, dias melhores virão para o nosso futebol, é o que nós acreditamos. Saúde e paz. Saúde e paz, mestre. Muito obrigado, galera. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. E como o Jairo disse, nossos apoiadores, nossos patrocinadores. 027Bet, link na descrição para apostar. Vistec, serviços e tecnologia. Propaganda da Vistec vem agora. Vistec Serviços e Tecnologia, limpeza e conservação, recepcionista, agente de portaria, monitoramento florestal, vigia de espaço confinado, brigadista profissional, técnico em segurança do trabalho, monitoramento por drone, vigia, operador de empilhadeira, entrega de alimentos e muito mais. Solicite uma visita. Vistec, Rua Paulo Vasconcelos, bairro Jabura e Vitória, e Rua Parnaíba, Colinos, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vistec, serviços e tecnologia. Flowme, venha fazer seus podcasts na Flowme, aqui em Vila Velha. O melhor preço e a melhor qualidade você encontra aqui na Flowme. E Churrascaria Estância Gaúcha, Linhares, Teixeira de Freitas e Eunápolis. Muito obrigado, galera. Como disse o Jairo, saúde e paz. E até a próxima.